Muito bom dia a todos os que participam do nosso curso continuado de comentários e glosas acerca dos textos, registros sobre registros, textos estes habitualmente publicados no site da Uniregistral. Cumprimento a todos os presentes e quero mais uma vez agradecer ao Dr. Francisco Raimundo o patrocínio da Uniregistral a essas nossas reuniões e dirigir uma saudação, como sempre, muito especial àqueles que participam das nossas reuniões pelos meios virtuais. Eu, em particular, saúdo os amigos do Maranhão, da Bahia e do Ceará, que nos têm dado um prestigioso apoio com sua audiência. Também quero dirigir minha saudação à desembargadora Regina Ferrari, do querido estado do Acre, ela que foi corregedora-geral do Tribunal Acreano. Hoje nós vamos iniciar aqui a primeira parte do tema do princípio da publicidade. Quero, antes disso, dizer que folheava aqui com muito gosto a revista, o informativo jurídico Arispe Jus, que me foi presenteado com dedicatória pelo Dr. Francisco Raimundo, eu agradeço muitíssimo, e estava aprendendo aqui com este artigo de grande profundidade do meu estimado amigo e notável doutrinador, o juiz Josué Modesto Passos, que escreve sobre aspectos da cisão do título formal dos julgados, segundo a jurisprudência pretoriana aqui do nosso Conselho da Magistratura Paulista. Então, recomendo muito a leitura aqui desse boletim informativo, essa revista. Ela é muito bem composta do ponto de vista gráfico. Nós vamos, ao iniciar o trato do princípio da publicidade, eu queria fazer uma observação de caráter metodológico. Essas nossas reuniões têm sido também a oportunidade para que nós, de algum modo, sem espírito de novidade, não é isto, mas não fiquemos sempre tratando do mesmo. Ou seja, não se trata aqui de apanhar doutrinas já estabelecidas e ficar apenas nelas. Ou seja, não vamos estudar só a Fernando de Carvalho, não vamos só estudar Narciso Orlando de Neto, não vamos só estudar Serpa Lopes ou Valmir Pontes. A ideia aqui é de que nós desenvolvamos novos aspectos. Isto sim, ou seja, a novidade é metodológica. Encontrar alguns aspectos que ainda não foram versados no tratamento desta matéria. É a isso que nós estamos nos dedicando. Isso significa que algumas vezes nós talvez sejamos obrigados a regredir um tanto. Ou seja, olha, um ponto de vista não bem elaborado, porque sempre essa ideia de aventurar-se com alguns novos temas ou com alguns novos ângulos apresenta um tanto de risco. É um risco inevitável em um âmbito que nós não podemos, de modo nenhum, imaginar que vamos obter certeza absoluta. Isso aqui não é metafísico. Boa parte do que nós estudamos aqui está sujeito a controvérsia, a aspectos dialéticos, e, portanto, será natural que mais à frente, ao largo do curso, nós tenhamos que fazer algumas retificações. Eu já deixo isso antecipado. Por outro lado, há algumas questões aqui que eu tenho procurado especializar, alguns pontos de vista que, no meu modo de ver, ajudam a abrir um pouco as vistas para aquilo que estava muito espartilhado na nossa doutrina. Ou seja, um escreve e todos repetem. Alguém ditou que tem que ser assim, então será só isso que nós vamos tratar. Estou tentando, com os meus esforços e também com as minhas limitações, mas abranger um pouco mais, abrir um panorama para que nós possamos desenvolver outras ideias. E aqui, em particular, ao tratar do princípio da publicidade, nós vamos ver que há uma novidade metodológica, que é a recuperação daquele que, a meu ver, é o primeiro sentido da palavra publicidade e que, penso, não foi tratado pela doutrina registrária. A doutrina registrária ficou um tanto acanhada ao acercar-se do tema da publicidade. Então vamos a isso. O princípio da publicidade registral não se esgota com a compreensão mais direta e ordinariamente que a ele se assina, qual seja a de possibilitar o amplo conhecimento das inscrições no ofício predial,
Notem que, eu considerar isso é muito, quase tautológico, dizer que a publicidade é meramente conhecer o que está no registro. Em rigor, essa expressão simplesmente mudar uma palavra por outra, sem aprofundar o que representa efetivamente a publicidade. Acho que nós deixamos um conceito riquíssimo ficar tratado muito pelo ladinho, por assim dizer, pela rama. Sabem o que é uma rama de composição? Alguém trabalhou já Ninguém trabalhou aqui com linotipo, nem nada. Antigamente havia essas máquinas grandes de linotipia. Nem a doutora Graziella conhece isso, acho. A composição se fazia por linhas de chumbo. O linotipo produzia linhas de chumbo. Isso. Conde conhece. E aqui eles colocavam na rama de composição, ou seja, era uma coisa de madeira, de ferro, e se colocava linha por linha, depois se atarrachava essa rama para formar a página. Por isso que quando se fala tocar pela rama ou falar pela rama, é falar muito de lado, pela periferia, pelos lados, que a rama era esse aparato ou aparelho para compor a página. Eu assisti isso no Jornal de Pereira Barreto. Jornal de Pereira Barreto, muito bem. Embora seja o conhecimento das inscrições no ofício predial, ou seja, a possibilidade desse conhecimento, seja o fim próximo a que se remete o princípio da publicidade do registro, proximamente é isto mesmo. Há nele um fim remoto, e que lhe é muito próprio. Dir-se-ia que próprio à letra mesmo. É que o termo publicidade é o abstrato correspondente ao adjetivo público, ou seu feminino pública. Vamos ver entender o que é um termo abstrato, logicamente abstrato. Por essa classificação, nós estamos seguindo aqui, os termos podem ser logicamente abstratos ou logicamente concretos. E o abstrato apresenta a relação com a concretude, ou com o termo concreto, porque é uma qualidade que permite que esse termo concreto se concretize. Vamos ver o seguinte: termo branco é um termo concreto. Brancura, termo abstrato. Homem, termo concreto. Humanidade, não como conjunto de pessoas, mas como característica do homem, termo abstrato correspondente. Claro, termo concreto. Claridade, termo abstrato. Por isso que eu digo, publicidade é um termo abstrato que corresponde ao termo público, que é um adjetivo. De maneira que o princípio da publicidade registral também se justifica para direcionar-se à satisfação da res pública, da coisa pública. Exatamente porque o termo abstrato, publicidade, é uma qualidade do que é público. Ou seja, o abstrato correspondente ao público. Público é aquilo exatamente que tem a publicidade. Assim, a primeira parte desta exposição sobre a publicidade registral cuidará aqui de traçar algumas linhas acerca do conceito geral de publicidade. Em sentido comum, ou seja, como se diz com usus loquendi, o vocábulo português publicidade veicula especialmente suas funções de conhecimento e difusão, que consiste em tornar público, dispor ao público determinados fatos. E tratando-se dos registros, pensa-se em tornar públicos atos inscritos e os documentos que os integram ou instruem. Nosso vernáculo português, publicidade, deriva de maneira próxima de um adjetivo latino de primeira classe. Como todos sabem, os adjetivos latinos são de duas classes. Esse nosso aqui é o de primeira classe, que possui, portanto, um termo masculino, um feminino e um neutro. O latim possui o gênero neutro. Esse adjetivo latino é publicus, publica, publicum, ou seja, públicos masculino, publica feminino, publicum neutro, do qual provieram também, no âmbito lusófono, as expressões publicação, publicano e publicamento, isso já no século XIV, portanto bem ao início, nos primeiros séculos da existência de Portugal. Adiante, no século XVI, publicador. E Frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo registra no famoso elucidário, a que nós já fizemos referência aqui, a palavra pubrego, que ele sustenta ser de uso frequente nos séculos XIII a XVI. Saúdo a
aparição do nosso estimado registrador Adhemar Fioranelli, cuja presença aqui é sempre muito valiosa para todos nós. O verbo latino publico, como sabem, é a primeira pessoa do singular do indicativo presente, é sempre assim que os verbos latinos são citados. O verbo latino publico, cujo infinitivo ativo é publicare, significa tornar público, dar ao público. E o latim registra ainda os advérbios publice, para todos, e publicitus, em nome do povo, em nome do Estado. De sorte que, em geral, pode entender-se que publicus é o que concerne ao povo em seu conjunto. Em uma de suas acepções, público significa, na sua gênese, pôr à disposição do povo. Daí que em Plínio o Velho haja referência às loca pública, ou seja, aos locais públicos, ou seja, estradas públicas, bem postos à disposição do povo. Então veja que o sentido de publicidade é um sentido muito amplo e se liga não diretamente ao conhecimento, mas ao destinatário do conhecimento, ao povo, ao público. Embora ao largo da história haja uma nota política frequente na expressão público, um exemplo disto é que o escriba ou scriptor na România só se chamará notários públicos com a delegação, já na Baixa Medieval, da fides pública pela autoridade política. Façamos aqui um breve parêntese que me parece justificar-se. A România, como sabem, é por assim dizer, o Império Romano expandido, abrangendo vários e vários hoje países que nós temos constituídos no mundo, particularmente chamamos a atenção de Portugal e Espanha. Mas a época em que, por que não é, isso não se chama propriamente Império Romano? Porque as épocas das ocupações foram muito variadas e os povos também sofreram um influxo diverso das culturas que estavam no lugar, ou das invasões que se fizeram de maneira concomitante, as invasões germânicas, as invasões bárbaras que se fizeram de maneira concomitante. Daí que se forma a România como uma extensão do Império Romano. O escriba, o scriptor, que surge já por assim dizer, na pré-Idade Média, ou seja, no final da Antiguidade, e prossegue pela Alta Idade Média até chegar à Baixa, o início da Baixa, que é o ponto mais importante, que quando surge o notário público, esse escriba, impedido, já fiz referência a isso em nossas aulas, impedido de estudar em cursos de direito, porque Justiniano havia limitado esses cursos de direito a 3 lugares. Repito isto: Roma, Constantinopla e Beirute. Como Roma logo fez desaparecer o seu curso de direito, esse grupo de escritores acaba por reunir-se em escolas, em geral para estudar o trivium, ou seja, as artes da gramática, da dialética ou lógica e da retórica, e quase sempre em escolas monacais, porque os mosteiros é que reuniam os livros que restaram, numa época em que não havia imprensa, diga-se de passagem, no trânsito que se dá da Antiguidade para a Alta Idade Média. Acontece que isso é natural, já seria natural que grupos que têm mesmas ideias, mesmos objetivos, etc., acabem por reunir-se. Nós somos um exemplo disso. Nós nos reunimos aqui para essas aulas, porque temos ideia de estudar os registros públicos. Acabam formando um grupo de estudos para o exercício dessa tarefa de escrever, de dominar a ars dictandi. E esses grupos vão sendo, sobretudo na Idade Média, que é uma idade que tem como fundamento da sociedade muito clara a estruturação corporativa, vão formando corporações de ofício. Esses grupos vão se unindo em corporações fortificantes. Eu me lembro aqui, é verdade que isso já se passa já em boa medida na Baixa Idade Média. Outro dia eu me referia a Francesco Petrarco, que foi um dos 3 grandes escritores da Idade Média latina, junto com Boccaccio e Dante. E Petrarco era filho de notário, neto de notário e, além disso, bisneto de notário. Garzo, que foi o bisavô dele, também foi notário numa cidade a 20 quilômetros de Firenze. Ou seja, família de notários. Então todos aprendiam aquele mesmo ofício.
formava-se uma escola. Isso não surge do nada. Ou seja, organicamente, isso já vai na România, independentemente da autoridade política, ou seja, da autoridade que hoje nós chamaríamos de autoridade estatal, conceder a fé pública. A formação é orgânica. Não surge de um dia para a noite. Nós estamos nos afundando aqui, final do século IV, início do século V, já havia esse escriba. Mas pode dizer-se que nesses tempos da Alta Idade Média eles não fossem demasiadamente especializados no campo do direito. É verdade. Alguns dirão que eles também dominavam muito mal o latim. É verdade também, era um período de grande convulsão, em que o latim estava sendo atacado com as linguagens dos invasores. Isso tudo é certo. Mas é certo também que essa gente era que dominava a arte de escrever e que sabia, sobretudo, a retórica, a arte de persuadir, fazia os documentos. Portanto, é a gente preparada para quando advém a Universidade de Bolonha, em que se dá a reunião do estudo jurídico, é atraída para Bolonha, é a gente que está própria para ser convocada para os estudos jurídicos. E quando se somam esses dois fatores, ou seja, o conhecimento prático da retórica, o exercício prático desse grupo que, volto a dizer, não se formou da noite para o dia, são séculos e séculos de formação de escritores, reunidos em escola. Esse grupo, ao receber a formação jurídica, se propõe como um elemento social, corporativo, acabado para que a autoridade política, volto a dizer, hoje nós diríamos o Estado, lhes conceda o atributo da fides pública. Ou seja, não foi por acaso, não foi uma escolha pública, não se escolheu um parente de ninguém para isso. Escolheu-se uma corporação que organicamente a sociedade já produzira. Isso é muito importante se nós quisermos entender o que foi o notariado e o que foi o registro que, na verdade, descendeu, em grande medida, desse notariado latino, com as suas características também. Mas eu dizia, o termos públicos, concerne tanto ao povo, considerado em si próprio, é dizer, enquanto koinonia quer dizer comunidade, agrupamento humano dotado de soberania social, quanto também ao povo enquanto se representa politicamente, hoje se falaria em Estado, ou seja, enquanto se representa por um poder qualificado pela soberania política. Aqui nós temos duas soberanias, uma soberania social e outra soberania política. Soberania é qualidade do poder. Soberano é o poder de decidir em última instância. Na verdade, essa ideia de última instância é que classifica a soberania. O poder só é soberano se ele é o que decide em última instância. E a soberania não é só e necessariamente a soberania do Estado, ou seja, da representação política do povo. Há esferas em que nós somos até individualmente soberanos. Saber nesse momento se eu me levanto ou não é um ato de soberania meu. O Ademar, que veio para a nossa reunião aqui, nos dando essa honra, soberanamente decidia se vinha ou se não vinha. Nas nossas casas, nós decidimos muitas questões de maneira soberana. Isso faz parte, aí já não é uma soberania monástica individual, mas uma soberania social, dentro da sociedade, dentro da comunidade, da koinonia. Mas há também uma soberania política, essa é a própria do Estado. Nos tempos contemporâneos, e isso em grande medida pelas aulas também que recebemos de Teoria Geral do Estado, todos nós que estamos na Faculdade de Direito, costumamos limitar a soberania exclusivamente ao papel do Estado. E, ultimamente, apenas dizendo que o Estado está demarcado por seu território e pelos compromissos internacionais que estão esvaziando a sua soberania. Qual soberania? Soberania política, não a social. É importante, nesse passo, advertir o parentesco do vocábulo públicos com os termos póplicos e pópulos. Significam estes povo, conjunto dos cidadãos. Ernoult e Meillet são dois autores que elaboraram um dicionário etimológico do latim. Esses autores indicam que públicos é o adjetivo correspondente a pópulos. Em resumo, públicos abrange duas derradeiras instâncias de ordenação da comunidade. Uma, a soberania social, radicada nos grupos intermédios entre o indivíduo e o Estado. Outra, a soberania política, própria do Estado. Disso resulta que nem todo público seja estatal, porque há um público que é propriamente da koinonia social. Esse erro de confundir público com estatal
é um erro frequente nos tempos contemporâneos. Eu queria arrematar esta parte para dizer-lhe uma coisa. Atribui-se a Taparelli da Zélio, isso eu recebi por tradição, portanto por lição oral, uma frase que eu nunca pude encontrar em nenhum dos livros deste grande autor italiano, Luigi Taparelli da Zélio. E queria ter dito eu esta frase. Se não for dele, eu até poderia qualquer dia desinvocar a autoridade desta frase, porque eu considero muito clara para relacionar a soberania política e a soberania social. Diz ele, supostamente, o seguinte: o Estado não deve fazer nem deixar de fazer, mas ajudar a fazer. O Estado não deve fazer nem deixar de fazer, mas ajudar a fazer. E normalmente esse princípio, que esse dístico, corresponde ao princípio de subsidiariedade. É uma lição para todos nós, não é? Mesmo nas nossas casas. Nós não devemos fazer nem deixar de fazer, mas ajudar a fazer. O Dr. Adhemar fez isso com seus filhos. O Dr. Armando Claps fez isso com o Dr. Alexandre Claps, a quem apresento minha saudação. Ele sempre assiste às nossas apresentações aqui. Ou seja, não faz nem deixa de fazer, ajuda a fazer. É esse o tipo de relacionamento. Ou seja, a soberania política não é absorvente de toda a soberania social. Fazendo um parênteses, por que eu estou insistindo tanto nesse tema? Exatamente para mostrar que os registros e as notas são funções da comunidade e que, portanto, não têm que ser absorvidas pela atividade estatal. A pretexto de que a palavra público poderia considerar-se como significando estatal, pode chegar-se a este engano de supor os registros públicos e as notas como instrumentos do Estado. Mas se aprofundarmos um tanto a sindicância do étimo, ou seja, da origem da palavra, veremos que o termo latino publicus deriva de pubes, vale dizer pubere, adulto. Pubere adulto é aquele que já atingiu a maturidade, tanto num aspecto quantitativo, o conjunto do número dos homines puberes, quanto no de qualidade. Pubes é o adulto maduro, aquele que, por força de sua sabedoria, tende a um bem maior que o individual, inclina-se ao bem de todos. Res publica, a coisa pública, ou coisa de todos, o bem comum, que é identificado e determinado pela sabedoria, ou há de sê-lo pela sabedoria, ou seja, pelo adulto maduro, pelo verdadeiramente pubis, qualitativo e quantitativamente. A res publica é o bem pessoal mais elevado dos que vivem na Civitas. Eu faço aqui uma observação. A Civitas corresponde a algo um tanto distinto da Urbis. A Urbis se diz o lugar edificado onde vive um povo. A Civitas é o povo que vive num lugar edificado. É esse o contraste. Enquanto na Urbis o que conta é a edificação e o lugar em que vive um povo, na Civitas conta é o povo que se refere a um lugar edificado. Portanto, a Urbis nos dá um sentido arquitetônico, arquitetural, de edificação, de matéria, ao passo que a Civitas nos indica uma organização política, uma organização pessoal, uma organização humana. Anote-se que a ideia de res pública, no sentido clássico de nação ou Estado, não se confunde com as noções de democracia ou de forma de governo republicana. Em toda forma de governo, é, em princípio, possível favorecer a res pública, o bem comum, ou atuar em seu detrimento. Julgar da bondade ou maldade de um governo é avaliar se ele procura o bem comum, ou diversamente se atende a interesses que não são comuns, mas privados. De fato, nós temos 3 possíveis formas de governo: a monarquia, a aristocracia e a democracia. Modernamente se fala na república para corresponder um tanto mal à democracia, porque na verdade pode haver um regime de monarquia democrática. E todas essas formas de governo são em princípio suscetíveis de ser legítimas, desde que em qualquer delas se busque o bem comum.
É possível uma monarquia que busca o bem comum, uma aristocracia que busca o bem comum e uma democracia, ou no sentido aristotélico, uma politeia voltada ao bem comum. Como qualquer dessas formas, desses regimes, podem levar ao detrimento do povo, basta que se afastem do bem comum. A monarquia pode transformar-se em tirania, a aristocracia em oligarquia e a politeia em democracia, ou, na linguagem moderna, a democracia em demagogia. Bem comum ou bem público não é, pois, o mesmo que bem estatal. O Estado é apenas uma parte superior que o seja, mas parte e não todo. Cogitar, portanto, do princípio da res publica não é pensar no interesse estatal, senão que isto sim no interesse da comunidade em seu todo. Disto advém que esse princípio seja o mesmo que princípio da totalidade. Nativitas, o bem comum, ou res publica, tem primazia sobre os bens particulares, ou seja, sobre os bens parciais, os bens das partes, na medida em que as partes se ordenam ao todo. Ora, verifiquem o seguinte, nós temos, vamos considerar, por exemplo, uma parte do corpo humano, a nossa mão. A nossa mão, ela faz parte de um organismo e nós temos que cuidar dela. Nenhum de nós pensará em por nada mutilar-se ou machucar a mão de algum modo, quebrar um dedo propositadamente, porque sabe que isso é um detrimento da parte e, ao fazer o detrimento da parte, se atinge de algum modo um todo. Se os senhores tentarem, só basta uma experiência concreta. Todos nós já tivemos, muitos de nós já tivemos o desprazer de ter um destroncamento em um dedo. O dedo fica dolorido. Vejam como isso atrapalha o funcionamento do todo. Não conseguimos pegar as coisas como devemos, não conseguimos escrever, etc. Ou seja, o funcionamento da parte é importante para o bom funcionamento do todo. Mas aqui entra o ponto. A parte, o bem da parte não é mais importante do que o bem do todo. Pode dar-se o caso de que o sacrifício de uma parte seja necessário para salvaguardar o todo. E quando isso ocorre, nós sacrificamos. E todos nós compreenderemos isso com um exemplo vulgar. Imaginemos que, ao sairmos de um prédio em chamas, a nossa mão fica presa numa porta de aço. E nós, para podermos fugir e salvar a nossa vida, temos que decepar a mão. Nós o faremos. Imaginemos um caso de gangrena. Ora, ainda mesmo há pouco tempo, como sabem, houve aquele desastre de aviação por incúria humana e um dos envolvidos teve que sacrificar a própria perna para salvar o todo. E nós achamos que isso acabou sendo um bem, no caso dele, porque ele mesmo diz, que é uma perna perto da minha vida. Então, claro que em situações normais ele não gostaria, tanto mais que era um atleta, ficar sem um dos seus membros. Mas na situação em que o sacrifício da parte se faça para a salvaguarda do bem maior, do bem do todo, isso se justifica. Mas se justifica com limites, como veremos adiante. Os homens vivendo em sociedade não se ordenam ao todo social segundo todo o seu ser de homens, nem segundo tudo o que é de seu domínio. Ou seja, há aspectos humanos que, embora nós sejamos ordenados ao bem da sociedade, são próprios, são individuais, são monásticos, fazem parte da esfera dos nossos bens de personalidade, da nossa privacidade, da nossa intimidade, da nossa honra, da nossa imagem. Como também há coisas que são do nosso domínio que nós não temos de pura e simplesmente sacrificar a pretexto de servir o bem do todo. Não fosse assim, estaríamos diante de um regime comunal totalitário, isto é, sem autonomia das partes. Esse é o tema. As partes são autônomas. As nossas mãos conseguem fazer coisas que normalmente os nossos pés não conseguem. Ou seja, tem uma certa autonomia, tem uma certa função própria. E, portanto, nós não podemos sacrificar totalmente a autonomia das partes para o serviço do todo, porque isso seria totalitarismo. Ou, como prefere um autor contemporâneo, Paulin, fala-se aqui em um despotismo administrativo. Desse modo, pois, o princípio da totalidade não abrange o caso
de os súditos e seus bens se submeterem integralmente ao Estado. O que o princípio da totalidade compreende é a nota cardeal de que o ser e o bem da parte se ordenam ao ser e ao bem do todo, ou seja, de que o bem particular se ordena ao bem do todo à maneira de seu fim. Aqui eu leio duas sentenças muito claras sobre isto. O bem do todo é melhor do que o bem das partes. A bondade de uma parte aprecia-se em função do todo. São duas noções realistas expedidas pelo gênio de São Tomás de Aquino. Isso que implica assentar a primazia do bem comum sobre o bem privado não significa, entretanto, supor que os homens se instrumentem segundo toda a sua pessoa e todos os seus bens. Há um submetimento plenário ao todo estatal. Porque aí já não se poria em linha de discussão o primado do bem comum, porque exatamente se daria a violação do conceito de comum, recusado diante do sacrifício arbitrário de alguns em proveito de uma parte, o Estado. Porque sendo o Estado parte, se nós sacrificássemos tudo em favor do Estado, nós sacrificaríamos o comum em prol de uma parte só, que é o Estado. E que o Estado seja a parte, ainda que, volto a dizer, a parte superior da sociedade, e não o todo da comunidade, e isto já o acentuava graficamente esse teórico do socialismo inglês que foi Harold Laski. Consulte-se, pois, que o princípio da primazia da res pública possui limites próprios, que são postos pela natureza política do homem. Ao citar Harold Laski, eu cito um autor que é insuspeito de simpatia com as posições que eu estou aqui defendendo. Ele é um teórico do socialismo. Para ele, tudo conviria resumir-se ao Estado. E, portanto, ele próprio diz que o Estado é parte. O homem não vive, na verdade, em uma única e grande sociedade, mas vive ou convive em muitas sociedades. Todos nós participamos de família, de grêmios profissionais, alguns nós participamos de clubes, de universidades, de municípios, estamos aqui na Uniregistral, formamos grupos, há grupos de estudos formados pelo Brasil inteiro, e todas essas sociedades têm sua função de unificar e estruturar harmonicamente a ordem social. Vamos fazer aqui uma pequena analogia. Nenhum de nós, chamado a explicar a alguém o que é uma casa, diria que é um conjunto de tijolos. É um conjunto de tijolos? É, mas é um conjunto de tijolos que estão dispostos ordinariamente. Da mesma forma, a sociedade não está bem definida como conjunto de indivíduos. Os indivíduos não estão soltos dentro dela. Nasce dentro de uma família, cresce frequentando uma escola, participando de uma igreja, participando de um clube, participando de um grupo literário, depois participando da universidade. Nós temos a nossa comunidade vicinal, ou seja, essas pequenas comunidades intermédias, umas maiores, outras menores, entre o indivíduo e o Estado, estruturam efetivamente a sociedade. Uma boa estruturação como essa é exatamente um fator contentor da arbitrariedade estatal. O rompimento dessa ideia da corporação social, dessa forma da concepção orgânica da sociedade política, o que se deu, sobretudo, no entorno da Revolução Francesa, é que produziu depois, virá produzir ao longo do tempo, os totalitarismos. Não nos esqueçamos que o totalitarismo é um aparato surgido no século XX. Antes disso não havia totalitarismo. E não havia porque se reconhecia a existência de uma soberania social. A publicidade registrada está ordenada à res pública. Esse é o mais relevante sentido do princípio da publicidade nos registros, o de sua ordenação ao bem comum, que eles, registros, tratam de satisfazer por meio da segurança jurídica. É dizer que esta última segurança jurídica, fim do registro, é, no entanto, sob certo aspecto, um meio para a consecução do bem comum. Isso é importante salientar. O papel do registro público é conceder segurança jurídica, porque a segurança é importante para o bem comum. Eu forneço um meio, e um meio que vai redundar no cumprimento da finalidade
social. Assim, tornar público uma inscrição é não só dar-lhe a possibilidade de ser conhecida de todos, mas principalmente de, com isto, sobretudo sua expressão e sua difusão, realizar a res pública. Por mais comum seja o uso da expressão publicidade registral, com o sentido de cognoscibilidade pública dos atos registrários, isto não implica desconhecer e desconsiderar a influência de outras de suas acepções, especialmente seu sentido prioritário, que é o da consecução da res pública. Eu chamo a atenção aqui do ponto de vista de tomada de consciência de todos aqueles que militam de algum modo nessa área dos registros públicos, para este fato de que o registrador público e a entidade de que ele é titular contribuem decisivamente para o bem comum. Ou seja, nós temos ultimamente, a meu ver, uma visão um tanto atomizada da atuação registral e muitas vezes, se me permite a expressão, demasiadamente levada para o campo monetário. Em primeiro lugar, o registrador público não é um profissional crematístico, ou seja, ele não está em busca do lucro, ou não pode estar em busca do lucro. Ele é um profissional liberal. O registro público é exercido por alguém que é digno de atuar com liberdade. E depois ele não executa a sua função de maneira atomística, tal que ele resolve um pequeno problema. Esse pequeno problema, o maior problema, o tamanho que seja, individual, ele se insere num conjunto de soluções que visa a realização do bem comum. Daí a importância, e eu até numa das sessões aqui do Conselho Superior da Magistratura, apoiando o entendimento do nosso eminente corregedor-geral, desembargador Manuel, de quem eu gosto muitíssimo, no sentido de que não é possível quebrar exceções, quebrar regras sem mais e ensejar exceções nos registros. Estou com pena dessa situação, vamos resolvê-la. Porque, na verdade, a quebra desse sistema de segurança jurídica implica uma rachadura importante na própria organicidade daquilo que se visa como um instrumento para cumprir a segurança. Eu começo a criar exceções do sistema de segurança. É aquele exemplo que, em aulas anteriores, eu já lhes disse. É como começar a tirar parafusos de avião, com a tese de que é provável, ou como diriam os nossos amigos baianos, é remoso não cair o avião se eu tirar um ou outro parafuso. Eu vou quebrando, na verdade, o sistema, a organicidade. Por isso, esse sistema é de segurança jurídica e não de fazer justiça do caso concreto. Nós vamos ter tempo de ver que isso não significa um formalismo exacerbado, não é isto. Mas é uma certa gravidade, a consideração da gravidade que importa na atuação do registrador. O registrador tem uma atuação central de imediato para a segurança jurídica, imediatamente para realizar o bem comum. O conceito de publicidade, pois, é analógico, analogia de proporcionalidade própria. E no caso da publicidade registral, abrange de comum vários sentidos. Mais uma vez, aqui reiterando explicações anteriores, um termo pode ser unívoco, equívoco e análogo. Termos unívocos significam uma coisa só. Ademar Fioranelli, um termo unívoco. Conde Julito, um termo unívoco. O termo pode ser equívoco quando significa coisas díspares. Por exemplo, manga, pode ser a manga do meu paletó, a manga fruta. Cravo, que tem uma série de significados, desde o piano antigo até o condimento do doce de abóbora, a afecção da pele, a prego da cruz de Cristo, a flor. Já disse isso, vou repetir. Macaco é um animal e aquele instrumento que as mulheres não sabem nunca para que servem. Né? Bem, esses termos são equívocos. E há um termo que se classifica de maneira intermediária, que, embora não seja unívoco, tampouco é equívoco, ou seja, possui algo que se aproxima, há um elemento comum que aproxima esses termos análogos entre si,
mas que não os torna equivalentes, não lhes dá univocidade. Assim, o termo direito é um termo análogo. O termo sadio, nós podemos dizer que um pão é sadio, porque ele provoca a saúde, ou seja, uma certa ligação a um ponto de conjunção de significados entre essas realidades. E há, nos termos análogos, um analogado principal e um analogado secundário. Vamos voltar ao termo direito aqui. No termo direito, o analogado principal é a coisa justa, é o justo. E nós temos analogados secundários. Por exemplo, a lei é um analogado secundário. Nós chamamos a lei de direito como analogado secundário porque ela normalmente indica o justo. Nós chamamos a ciência do direito de direito porque é a ciência que estuda o justo. Ou seja, novamente o analogado prioritário ou prius analógico, como se chama, está no centro de todos os termos analogados secundários. Pensemos na ideia de lei um tantinho mais, para usar aqui uma figura muito interessante que foi imaginada pelo professor Michel Villey. Michel Villey, como sabe, foi um grande professor francês dos nossos tempos, da Universidade de Paris. Ele dizia que a lei corresponde mais ou menos como um sinal de trânsito. E vamos admitir que nós estamos nos dirigindo para a casa do Dr. Pedro. E lá são várias placas no caminho. A casa dele, a meta final, é a res justa, no nosso exemplo. Que é o que eu quero fazer, distribuir o justo. Ou seja, no nosso exemplo metafórico, chegar à casa dele. E a lei nos dá o caminho. Então a seta vai indicando. De algum modo ela está ligada a essa res justa porque é o meio de se chegar lá. Mas vejo que muitas vezes isso pode falhar, né? Passa a doutora Amanda lá, a doutora Laura, e de maldade resolvem alterar a direção das flechas. E se nós seguirmos a lei, ou seja, seguirmos as flechas, não vamos chegar à res justa, não vamos chegar à casa deles. Então, a lei pode falhar. Por isso, não há mais um argumento para mostrar que nem sempre com a lei se atinge a res justa. Em muitos casos, pode sugerir soluções de equidade, como em aulas anteriores eu já mencionei. Lembra-se que eu falei em aulas passadas sobre aquele exemplo do Tribunal do Estado Criminal que eu julguei, do furto do passarinho, que mostra desse modo. Bom, mas vamos então aos sentidos que nós encontramos ou podemos encontrar com o conceito de publicidade. Ela abrange essa noção, o conceito de investidura, que diz respeito ao direito organizatório. Tanto é verdade que a lei fala que os registros e as notas são serviço público delegado. Isso se encontra no caput do artigo 236 da Constituição Federal. Também fala-se em exercício de potestade pública, que é a potestade de função. É um poder frequentemente inalienável, intransmissível e imprescritível. Eu digo frequentemente porque não nos esqueçamos que ao largo da história houve hipóteses de venalidade no sentido de que podia se vender um ofício público. Terceiro sentido de documentabilidade. Isto é, público é o que se destina à confirmação, é o que se dirige à prova. Portanto, nós falamos em documento público. Documento público é o que faz, em princípio, prova plena, prova pública, prova para todo o povo. Expressividade, ou seja, informatividade. Quer dizer que é público aquilo que instrumenta de maneira sígnica, ou seja, por meio de signos, algo que serve para viabilizar uma tarefa confirmatória. Se eu expresso, eu torno público, nesse sentido. Mas expresso ou informo para dar ao conhecimento, ou seja, eu propicio a possibilidade de conhecimento. E, portanto, um outro sentido que agora sim, aquele que apontamos lá no início, é o de cognoscibilidade, ou seja, suscetibilidade de ser conhecido. Há coisas que são incognoscíveis? Sim, há coisas que são incognoscíveis. Muitas vezes são incognoscíveis porque não temos os instrumentos para isso, outras vezes porque não temos palavras para efetivamente indicar o que conhecemos, outras vezes porque o objeto do conhecimento é superior à capacidade humana. Às vezes como conhecer Deus.
Deus é incognoscível para nós. Podemos aproximar-nos analogicamente da ideia de Deus. Podemos aproximar-nos negativamente da ideia de Deus, dizer o que Deus não é. Mas não podemos captar-lhe a essência, porque isso supera a capacidade humana. Sexto sentido, compreensibilidade ou significância. Esse é um dos temas de grave relevo nos tempos atuais. Porque há, já tenho afirmado isto aqui, um desconstrucionismo concertado, que se dirige às vezes, até de maneira confessada, à tarefa de dar ressignificações ideológicas a termos e fatos. É a ressemantização. Corresponde a um ataque ideológico que se tem desferido também contra os registros públicos e levando aquilo ao risco de um colapso registral, colapso dos registros públicos. Eu dizia, agora tive mês passado, mês de dezembro, em um congresso em Salvador da Bahia, e lá eu fiz essa observação de que, relativamente ao registro civil, tão aparentado aqui com o nosso registro de imóveis, de que o registro civil corre o risco de, com essa abertura sentimentalista que se está fazendo, para que tudo se aliste no registro civil, e se transformar em um álbum de recordações. Tudo pode ser feito, e de acordo com o sentimento. Isso é um hiperindividualismo, não é? Quer dizer, amanhã depois o doutor Ademar gosta de uma pessoa, do vizinho que ele trata muito bem, nós conhecemos o coração generoso do doutor Ademar, ele até, olha, eu contribuo o que é necessário para a formação desse, mas quero que conste no registro que eu sou o pai afetivo dela. Vai lá e consta do registro que é o pai afetivo. E vai por aí afora. 200 pais afetivos, 300 mães afetivas, sem contar as outras mudanças que estão sendo provocadas no registro civil. Mudanças de sexo, daqui a pouco vai aparecer alguém que já não tem sexo nenhum, coloca aí que o meu sexo é neutro. Ou então mudança de idade, como eu estou sugerindo, eu tenho pensado seriamente em reduzir a minha idade. Pois é, porque se é livre, se é arbitrário, se pode tudo, se há um egotismo hiperindividualista que me faz impor para a sociedade a vontade despótica que eu tenho, a vontade de turno, pode-se tudo. E a hora que o registro civil se abre dessa maneira, nós, com ressignificações, os tempos atuais são propícios para isso, né? A palavra casamento perdeu o seu sentido tradicional, a palavra família vai perdendo o seu sentido tradicional, vale tudo. Há casos já espalhados pelo mundo, por enquanto um tanto pitorescos, um tanto folclóricos, mas já vão se tornar normalizados para a opinião pública, de gente se casando consigo próprio. Quer dizer, casamento com a própria mão, sem contar casamento com travesseiro, casamento com a Torre Eiffel, casamento com caminhão. É só entrar na internet, é gosto para tudo. E pois o registro civil, se receber tudo isso e inscrever tudo isso, ele se destrói, ele entra em colapso, porque se é livre o registro, independentemente da verdade, de acordo com o meu sentimento, eu tenho visto algumas palestras em que a peroração não é no sentido de persuadir racionalmente, mas de persuadir afetivamente. Conta-se uma história tão triste, e se nós vamos ver a situação individual, ficamos de tal forma condoídos da situação individual, que então tá bom, vamos abrir uma exceção aqui, e assim de exceção em exceção, nós colapsamos o sistema registrado. Pois não pode ser assim, claro. Sétimo sentido, acessibilidade ou suscetibilidade de adquirir direitos. Esse é um ponto importante. O direito político de ter direitos. O acesso ao registro público é público, exatamente por isso, que é para todos poderem adquirir direitos. Nesse aspecto, o registro civil é paradigmático, não é? Nós podemos nunca ter nenhum bem suscetível de um registro patrimonial, mas a nossa personalidade advém do fato da concepção. Ou seja, uma vez concebidos, nós adquirimos bens da personalidade e, portanto, quando temos já a ocasião, nascidos com vida, alguém vai por nós ao registro civil e lá começa a ingressar no registro civil uma série de atos que nos dizem respeito. Então, é o acesso que eu tenho direito, o direito de constar ali o meu nascimento, depois o casamento, a morte, etc.
Finalmente, o mais importante, como eu disse, é o prius analógico, que é o sentido de bem comum ou bem geral. Público é o bem comum, é o bem geral, é a finalidade natural que tem o primado na ordem da coinonia, na ordem da comunidade. Muito bem. É interessante, digo eu aqui, concluir esta nossa primeira parte do tratamento do princípio da publicidade registrária, pondo em destaque a relevância social do registrador, que ao cumprir o seu ofício, com idoneidade jurídica e honradez moral, custodia bens pessoais e patrimoniais que são indispensáveis para a realização do bem comum. Os antigos diziam que repetitio mater studiorum est, ou seja, a repetição é a mãe dos estudos. E isto parece autorizar que, ainda uma vez, se reitere aqui a muito sábia referência de Antônio Monasterio e Galli, que fala da magistratura da paz jurídica. Os registros públicos são exatamente, tanto quanto são os órgãos notariais, entes cooperativos dessa paz jurídica, órgãos destinados a subsidiar e a conservar a tranquilidade na ordem. Pax omnium rerum tranquilitas ordinis est, ou seja, a paz de todas as coisas é a tranquilidade na ordem. Isto consta de uma memorável passagem da De Civitate Dei de Santo Agostinho, bispo de Hipona, daí a referência ao final do texto, ao gênio de Hipona. Com isso terminamos a primeira parte, que provavelmente é um tanto mais abstrata, sobre o tratamento do princípio da publicidade, mas que, a meu ver, era necessária para que nós mostrássemos claramente a ligação entre o registro público e o bem comum, para que ficasse bastante frisado o papel relevante que possui o registrador público e o registro público na consecução do bem comum. Essas instituições, as dos registros públicos e das notas, não emergiram por um ato discricionário da autoridade política. Volto a insistir nisso. Surgiram, ao longo do tempo, como emanação orgânica da própria sociedade. Foi uma exigência orgânica da sociedade. A comunidade foi que criou os registros públicos e as notas. E, portanto, não é correto que o Estado intervenha a ponto de alterar de tal modo a sua função que quase nega a razão pela qual essas instituições foram criadas pela própria comunidade. E por isso era necessário mostrar, como tratei de fazer aqui, espero que com êxito, a relação entre os registros públicos e o bem comum, a ponto de que eu possa concluir com absoluta serenidade, tranquilidade e convicção de que não é possível atingir o bem comum, realizar o bem comum, sem instituições registrárias independentes. Muito obrigado, até a próxima semana.